Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo primeiro sábado, com esse programaço Leão Denis, o apóstolo do Espiritismo, sempre na companhia do nosso amigo da França, Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, e sempre essa conversa fraterna, agradável, sobre a grande obra e a grande vida de Leão Denis. Então, Charles, eu vou iniciar fazendo a prece. Então, vamos agradecer a Deus por mais um momento de encontro. E na noite de hoje vamos conhecer o Leão Denis iniciando a sua carreira na oratória, esse momento tão belo na vida desse grande apóstolo. E que Jesus nos abençoe, os bons espíritos nos inspirem a sermos fiéis aqui na tradução desses fatos maravilhosos na vida de Denis, que fazem parte da história do Espiritismo. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meu amigo Charles Kemp, um mês depois. Tudo bom, Charles? Como vão as coisas aí na França? Tudo bem, Bruno? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Aqui na França está um pouco conturbado, né? Viram o que deu aí no 1º de maio, né? As pessoas que reagem de maneira um pouco forte, né? Que não compreendem que, por certos momentos, né? Tem necessidade de apertar um pouco o cinto, né? Por certos momentos, né? A abnegação nos comanda, nos desistirmos de alguma coisa nossa, né? Quando é em benefício da coletividade, né? E a humanidade ainda não chegou à generalização desse sentimento, né? E aqueles que não aderem, às vezes fazem um pouco de barulho, né? Mas com o tempo, né? A gente sabe que são irmãos que vão evoluir que nem todos os outros, né? E que a situação vai se acalmar novamente, né? Se Deus quiser. Charles, eu vi até pela televisão e eu sei que você não está propriamente em Paris, mas a gente fica logo preocupado, Charles. Quando eu vi a pancadaria aí no 1º de maio, né? Eu digo, eita, Charles Kemp, você está longe dessas coisas, né, Charles? Estou longe mesmo e assim que tiver dia de greve, de passeata assim, eu não vou, papai, eu não viajo, eu fico em casa, né, e vou fazendo coisas aqui por perto, né, justamente para evitar, né, de sofrer dessas perturbações. Mas são irmãos que expressam, vamos dizer, as opiniões deles, né, esse é um direito que tem aqui, né, de livre expressão, né, a partir do momento que não fere ninguém, né, que não incita a violência, a discriminação, o racismo, né? Mas, bom, analisando um pouco melhor o problema, né, a gente vê que tem uma inspiração um pouco egoísta, né, nas pessoas, que infelizmente alguns líderes, né, sindicais, políticos, né, que têm ambições pessoais, né, ficam atiçando, né, encorajando esse egoísmo nas pessoas, mas com fins, né, com vistas eleitorais ou partidárias ou outras, né? Bom, mas né, a gente sabe que a lei de causa e efeito está aqui, né? Que a consciência dele um dia vai falar mais alta e que são irmãos também que vão seguir na senda evolutiva, né? E é assim que a gente aprende, né? Charles, pessoal, Charles Kemp fez a delicadeza. Charles às vezes mostra uns documentos aí que são raridades, mas hoje, a nossa conversa anterior à gravação, eu vou pedir, por favor, Charles. Charles estava me mostrando os bustos, né? Assinado até pelo artista Capelari, né? Você podia, Charles, mostrar os bustos de Kardec? É, esse aqui é um, né? Um pequenininho, né? Que de bronze maciço, né? Bastante pesado, né? Deve ter uns 4, 5 quilos. Né, que você vê que é um tamanho razoável, né, que eu encontrei um dia assim por acaso, né, e tem a réplica do tamanho um pouco maior, né, que é S, e S já foi um que foi feito no século XIX, né, que ainda vem com a assinatura do Capelaro aqui, né, que dá Impressionante. para ver, né.
Quer dizer, é uma réplica tamanho menor, né? Que o do Père Lachaise lá é mais ou menos o dobro de tamanho, né? Daquele feito por Capelaro, né? E no movimento francês, né? A Livraria Espírita, entre outros, né? Mandou fazer e vendia esses bustos até, acho que a Segunda Guerra Mundial, né? Estavam esse como objeto, né? Promocional do espiritismo, né? Vendendo bustos de Kardec, né? Tinha vários tamanhos, né? Um pequeno, né? Essa aqui de 20 centímetros, tem um de 30 centímetros e o grande, né? Que é de 50. Que está lá um original, né? No Père Lachaise, em Paris. Eu me esqueci de perguntar, Charles, qual é dos dois que você vai mandar para mim, vai me enviar? Brincadeira. Você Charles, paga o frete, tá certo? você disse que no congresso do bicentenário de Kardec, vocês entregaram a cada participante um bucho de gesso, foi isso? Sim. Um tamanho entre esses dois, né? Um pouco maior do que esse, um pouco menor do que esse, né? Que era feito de gesso, uma réplica de gesso, né? E eu acho que cada participante ganhou um no Congresso de 2004, Bem, tá aí, esses que é mais frágil um pouco, né? são os momentos de curiosidade do nosso programa, isso é importante também, né, Charles É. Kemp? Isso é importante. Meu amigo, mas o mês passado, Charles Kemp, quando eu lhe entrevistei aqui no programa, a gente estava naquele momento do lançamento da edição, a tal edição propalada, me perdoe falar assim, mas a famigerada edição antirracista do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas, Charles, aí, para surpresa, eu acho que não é tanto surpresa, né? No 18 de abril foi lançado a segunda obra antirracista, O Livro dos Espíritos. Eu acho isso uma leivogia, né? Mas, Charles, eu acho que o projeto vai vir às 5 obras antirracistas, né? Não há o que fazer, novamente a gente tem que lamentar apenas, né, Charles? É. Eu não tomei conhecimento em detalhe desses livros, né, que não chegaram ainda até aqui, mas eu vi as reações, né, de alguns irmãos, como Paulo Neto, como Eri Lopes, né, e que realmente mostram a verdadeira característica do espiritismo, que, como eu disse a última vez, né, na realidade foi um dos maiores contribuidores para qualquer forma de discriminação, seja lá racista, seja lá a causa do feminismo, né? Porque o espiritismo tem esse argumento, né, dizendo que são os mesmos espíritos que se encarnam em todas as etnias, né? E também em homem e mulher. Então, por isso mesmo, né, por esse simples fato, cai por completo qualquer motivo de discriminação, né? Porque o mais importante é o espírito, né? É o que ele é imortal, né? A personalidade enquanto encarnada, né, como homem, mulher, pessoa conhecida ou não, né, é efêmera, né? Só dura o tempo de uma encarnação temporária, né? Então, tem que mostrar o espiritismo dessa maneira. E Kardec sempre dizia, né, quando havia assim críticas, né, principalmente tocando assuntos doutrinários, né, tinha que apresentar a resposta da doutrina, né, o que foi feito aí, né, pelos companheiros que eu citei, entre outros, né. Também vi uma nota da USE sobre isso, que também era bastante bem feita. Então, a partir daí, né, essas problemas, né, os detratores do espiritismo, eles acabam fazendo mais propaganda do que realmente prejudicando o espiritismo, né? Porque qualquer um vai procurar saber, vai ouvir um, vai ouvir outro, né? E vai se dar conta, realmente, né, da realidade do espiritismo, né? Que é contrário a qualquer forma de discriminação. O essencial está nisso. E isso parece que é cíclico, né? Porque o Herculano Pires, quando foi de encontro àquela tradução do Evangelho popular que queriam fazer, o Evangelho segundo o Espiritismo, o projeto era fazer 5 edições populares, mas tiraram até parágrafos, né? E o Uhum. Herculano com o Chico Xavier lançaram na hora do testemunho novamente o projeto aí desse pessoal, mas a gente lamenta, embora que cada um saiba a responsabilidade que tem perante a lei natural, a lei divina, né?
E também, Bruno, perante a lei humana, né? Porque Pois é. ninguém pode mexer a obra de quem quer que seja, continuando a dizer que o autor continua esse, né? Porque aí é uma violação do direito moral, de acordo com a Convenção de Berna, né? E o Brasil aderiu, assinou essa convenção, né? Então, se o pessoal vai lá mexendo nos livros e continua dizendo que o autor é Kardec, é uma coisa contra a lei, né? Que inclusive pode até mandar retirar o livro do mercado, tudo mais, né? É uma coisa, se realmente continuam dizendo que foi Kardec que escreveu, né? Depois de mexer, aí caracteriza claramente essa violação do direito moral. Aí a gente vê uma mulher de 81 anos fazer um apelo, dizer que está à disposição, a Heloísa Pires, filha de Herculano. Olha, eu estou à disposição da FEB, da USE, da FEESP, de todo mundo se unir para a gente ver o que é que pode fazer, mas é difícil, né? Esse negócio de se unir até para combater uma coisa dessa, cada um solta uma notinha do seu lado e ninguém se une. Oxalá que tenha uma saída legal para isso, né? Mas isso passa, como tudo que é fácil na vida passa, né, Charles? E que nem o Alto de Fé de Barcelona, né? Foi o evento que realmente contribuiu demais para o desenvolvimento, né, do espiritismo na Espanha, né? Que foi o primeiro país que organizou um Congresso Espírita Mundial, né, em 1888, e puramente kardecista, né? Até o do ano seguinte na França já não foi espírita, foi espírita e espiritualista, né? Tendo os ocultistas, teosofistas, tudo mais, né? Reunidos lá. Mas o de Barcelona, né? E por quê? Amália Domingo Soler, Colavida, todos esses, né? Eram contemporâneos de Kardec, né? E o movimento lá realmente explodiu de uma certa maneira, né? Cresceu de maneira muito grande depois do Auto de Fé, que todo mundo queria saber o que era, né? Tomara que seja a mesma coisa que aconteça agora com essas obras antirracistas, entre aspas. Se pedirem para você traduzir aí a Federação Espírita Francesa, esse livro não traduza não, viu, Charles? Deixa assim mesmo. Não, não, mas a gente tem tanto livro bom para traduzir, né, que a gente trabalha por prioridade, né, e esses, né, que trazem problema, a gente prefere deixar assim mesmo. Charles, vamos lá. Pessoal, a partir de agora, o Charles sempre está com dois textos aí, um em francês e um em português, na frente dele. Por isso que, de vez em quando, o Charles dá uma olhadinha para o outro lado, é a Eu tela, ele trouxe, está com os eu trouxe documentos. a tela de cá para facilitar. Trouxe hoje para dar frente. É, Então, tá aí com os documentos, né? Olha o acervo do Charles Kemp, né? Ou, se Charles morasse aqui em Boa Viagem ainda, eu ia pedir para ele visitar Charles Kemp. Olha ali atrás de Charles Kemp, quantas obras maravilhosas. Você já tinha um acervo aqui no Recife? de livros, alguns, inclusive trouxe para cá, né, os livros que eu tinha em português, né, estão todos aqui, tem bastante. Tem muito livro aí comprado na Federação Espírita Pernambucana ainda. Isso, ainda com a fichinha, né, que descolava lá no caixa, né? Bom, eu já não acho por acaso, já há algum tempo você está com o pernambucano fazendo. Sua ligação com Pernambuco deve ter sido de outra vida, viu? Você já andou por essas terras, né? Provavelmente. Falando Oxenha, hoje fala Missier, aí é fogo, né? Oxe, é isso mesmo. Charles, hoje a gente vai ver o treinamento oratório de Leon Denis, né? O Isso. início da carreira oratória de Denis. Agora, veja a importância da maçonaria na vida de Leon Denis. A gente viu isso aqui, eu já trouxe a obra do amigo de Charles Kemp, Eduardo Carvalho Monteiro, né? Leon Denis, a maçonaria. Esse livro é muito importante hoje em dia, né? É um livro Uhum. histórico. Charles, os primeiros treinamentos de oratória foi na maçonaria, na loja maçônica Demóstenes, né? Então, Demorou.
que tinha um rito Grande Oriente, né? Grande Oriente. Isso. Aí, Charles Kemp, já na Primeira Guerra, quando acaba a Primeira Guerra, o Leon Denis era o orador mais aplaudido. Não é? E ali, Sorella, Joana d'Arc, já o incentivava a divulgar, a esclarecer e a defender a doutrina, né? Então, É, a maçonaria, nesse primeiro momento, foi muito importante, não é, Charles, para esse é. jaguar de Leon Denis na oratória? Não, o acaso não existe, né? Como a gente sabe, né? O Leon Denis se iniciou na maçonaria, né? Em 1868, né? Quer dizer, ainda bem jovem, né? Pouco depois que Kardec passou aí, né? E claro que isso ele ficou conhecido, né? E inclusive beneficiou desses, né? Treinamentos, né, que eles oferecem para as pessoas que são candidatas para desempenhar alguma tarefa, né? E por inspiração ou porque viram, né, que ele tinha assim facilidades oratórias, né? Foi que realmente propuseram a ele, né, esse curso, né, para oratória, né? eh, Acompanhando a faculdade que ele já tinha, né, o dom inato, né, que ele já trazia, né, a espiritualidade veio preparando ele para essa missão, né, inclusive com esse treinamento a essa loja dos Demófilos, né, e foi, quer dizer, tudo isso ficou programado, né, dentro do plano de vida dele e é uma grande satisfação ver que realmente, né, depois desse treinamento, né, se aperfeiçoou ainda mais na prática de palestra e por isso, né, fez centenas de palestras, né, ficou extremamente apreciado e conhecido, né. Só lamento, como eu te disse no início, né, que não existe, não tem gravações de palestra de Leon Denis, né? Em 1920 ainda era muito cedo, né? Era os primórdios daquelas tecnologias. E, infelizmente, não existe gravação de Leon Denis. Mas seria realmente interessante ter, né? Ver realmente como que ele conseguia falar e tocar e mexer com as pessoas reunidas numa sala para ouvi-lo. Esse no início que Charles falou aí foi na conversa antes da gente começar a gravar, não é? Isso, O isso. Charles Kemp lamentava muito, nem aqueles megafones, sei lá, que tinha um não é, bem grande, já existia, É. não era, Charles? Mas já houve a preocupação de gravar, não é, Leon Denis, né? Já existia, mas era muito raro, né? Quer dizer, não se aplicava somente para eventos excepcionais, né? O início do cinema, né? Os primeiros filmes, né? Com gravações, né? Mas, infelizmente, né? Não se usava ainda para palestra espírita naquela época. Bom, E Joana d'Arco, né? Sorella estava atrás dele, né? Trabalho, coragem, esperança, né? Ela já se fazia sentir, né, nessa época que ele era entre os maçons, né, para ele compreender que uma das missões que ele tinha no Espiritismo era essa mesmo. Charles, tem um inglês, né? Frederic Myers ou Frederic Mies, né? Ele fala que tem os Uhum. registros acásicos, né? Que a história humana fica gravada no éter, né? Então, quem sabe que É, no plano espiritual se pode ouvir Leon Denis no início da sua oratória, né? a gente vai chegar a isso realmente, né? Ou de lembrança de talvez que a gente assistiu alguma palestra dele no passado, na vida anterior, né? Ou então se projetando, né, naquela época para a gente retomar, né, aqueles arquivos, né, que lá no mundo espiritual nada se perde, né? Frederic Myers falava dos arquivos acásticos, né? E aqui Delane, né, fala que tudo se grava no perispírito, né? Inclusive quando, né, as experiências de quase morte, né? A gente vê esse filme retrospectivo da nossa vida, né? Um fato que acontece também, né, quando a gente chega perto da desencarnação, né? Mas, bom, vamos ver. Com certeza a gente vai conseguir, né? Nem que seja por intermédio de uma pessoa que assistiu, né? Olhando o disco duro dessa pessoa, né? Mas, bom.
Seria melhor que a gente tivesse um documento, né? Pudesse mostrar aí na tela, né? O vídeo mostrando o Leon Denis, a voz dele, né? Falando para um auditório. Nada se perde, né? Nada se perde. Mas, Charles Kemp, o Leon Denis, quando ia preparar uma palestra, ele preparava o estilo, as frases e até os autores que ele ia usar na palestra, como um orador responsável. Claro que tinha um momento da palestra que era de improviso, né? Já que o improviso tem que estar presente nesse trabalho de oratória. Mas o cuidado que ele tinha com o estilo, com as frases e com os autores, né? Isso é É. importante ainda hoje para os novos oradores, Charles Kemp. Mas claro, né? Se a gente fala de um assunto, a gente tem que falar com conhecimento de causa, né? E o conhecimento de causa impôs a gente estudar antes, né, a causa. Ele falou, a gente vai ver depois os temas que ele desenvolveu, né, mostrando, né, como essas ideias apareceram com o tempo, né, os maiores protagonistas, o que eles pensavam, como isso evoluiu com o tempo, né, querendo falar assim, né, por exemplo, a palestra que ele fez sobre o progresso, né? Que a gente tem o livro com o resumo não tem a gravação, mas tem pelo menos o texto, né? Isso, alguns textos das conferências chegaram até nós, né? A gente vê, né, que nem nos livros dele, né? Tudo fica argumentando, com referências, citando as fontes e tudo mais, né? Então, para a inspiração, claro, vem a mais, né? Mas a gente sabe que para que os espíritos possam nos inspirar, nós é que temos que fazer o esforço para a gente ter a bagagem, né, dos conhecimentos que depois os espíritos podem usar com mais facilidade na improvisação, né, para falar exatamente, né, o que as pessoas precisam ouvir. Então, a improvisação não dispensa o estudo de jeito nenhum. Charles, eu quero lhe fazer uma pergunta sobre o estilo de Leon Denis, né? Charles, eu sou um orador só aqui do Recife, mas eu não gosto, quando eu assisto às palestras, Charles, eu não gosto de quem faz picardia a palestra toda. Quer dizer, o povo, eu sou bem-humorado, nos meus programas eu gosto de sorrir, mas na hora da palestra, Charles, eu não gosto de quem fica fazendo o público sorrir a palestra inteira, só com picardia, né? Eu gosto de uma palestra reflexiva. O estilo dele era sério, severo e simples, Charles Kemp. Simples, porque sempre foi o ideal dele falar para todos, né? Não somente para as elites. Ele falava também para os operários, né? Por exemplo, lá na Bélgica, né? Os operários das minas de carvão, né? Então ele tinha que ter uma linguagem relativamente simples e não elitista. Severo e profundo, né? Porque ele tinha que mostrar, né? Desenvolver o tema com a profundidade necessária. E severo porque, como você diz, né? Não é um show de humor, né? Um espetáculo humorista, né? Uma conferência, né? Que busca induzir as pessoas a refletir, né? Sobre as questões espíritas ou as questões espiritualistas em geral, né? E para isso você precisa, como esse estilo severo, né? Que a gente coloca de vez em quando uma parte um pouco humorística, tudo bem, mas a conferência toda, aí já não é mais conferência, né? É espetáculo humorista. Charles, você conversando comigo, não é no início, antes da gravação, né? É. Charles, você me contou que anos atrás você admirava muito o Divaldo quando ia na França. Você me disse que ele tinha uma peculiaridade, né? Aqui no Brasil até ele falava com a voz num tom mais alto, né? Na França, Divaldo se moldava à cultura local, né? Menos religiosista e num tom bem moderado. O Divaldo tinha essa qualidade maravilhosa, né? Ele se adequava Tinha, ao público que ele ia falar, Charles. tinha, exatamente, né? Acho que pelas próprias qualidades dele, né?
provavelmente, né, como ele mesmo diz na biografia, quer dizer, deixa dizer na biografia que ele aprova, né, que ele foi a reencarnação do escocês, né, Daniel Douglas Home. Ele então tem nele, né, esses traços, né, da cultura europeia, né, e realmente a gente vê que ele se adapta, né, principalmente na forma, né, num tom mais suave e, como diz aqui, né, mais severo, talvez um pouco, né, mais sério, né, e até no conteúdo, né, porque ele vai trazendo conteúdo, como você diz, né, mais assim científico, filosófico, né? Sobre aspectos éticos, né? E um pouco menos, né? Sobre os aspectos religiosos que às vezes, né? Várias pessoas daqui, né? Percebem de maneira mais negativa, né? Então ele tinha realmente essa flexibilidade, né? Essa versatilidade durante as intervenções dele, né? Mas, bom, não me lembro a última vez que ele veio na França, né? Acho que já faz uns 5 anos, né? Mas, bom, vamos ver, né? Agora, por diante, né? A gente tem... lá, palestra do Divaldo tem um monte gravadas aqui, né? Então, a gente pode realmente acompanhar e aproveitar desse trabalho fantástico que ele realizou. Charles, a gente não viu Leon Denis, infelizmente, como você falou, a época não propiciou isso a gente, né? O Divaldo, da época moderna, do Espiritismo, realmente foi o maior orador da história do Espiritismo até aqui, né, Charles? É. É, eu comparava às vezes um pouco, né, o Leon Denis com o Divaldo, né? Divaldo chega para um lugar, né, não precisa fazer propaganda que o local enche, né? Leon Denis era a mesma coisa, né? Então eu acho que devia ter alguns traços, né, de semelhança, né? Quer dizer, pelo menos é um ponto em comum, né? Entre Leon Denis e Divaldo, né, que é essa faculdade oratória deles, né, que é uma maneira indiscutivelmente, né, boa e eficiente, né, para difundir a doutrina espírita. Eu não sei sua opinião, Charles. Eu conversando com Leonardo Marmo me despertou para uma coisa, Charles, que eu acho que o Leonardo Marmo tem razão. O Marmo é um orador espírita, é articulista da revista Reformador, que a gente tem muita coisa do sentimentalismo, Charles. A gente, às vezes, diz o mais importante na atividade espírita é a reunião mediúnica. Outros dizem, né? O mais importante na divulgação espírita é a evangelização das criancinhas, porque é o futuro. O Leonardo Marmo, num dos nossos programas, ele disse uma coisa que me chamou a atenção, embora, Charles, tudo é importante. A reunião mediúnica, a evangelização das crianças, tudo. Mas o Marmo disse, Bruno, o mais importante é e será sempre a reunião pública, a mensagem, porque ali, mesmo quando ainda não tinha evangelização das crianças, os pais nas cidades de interior levavam os filhos, ouviam a palestra. Então, a gente fica com receio, porque é uma atividade intelectual, de dizer que o mais importante ainda é a mensagem. Mas, digamos assim, Charles, é muito importante uma reunião e a palestra pública, né, Charles? Eu concordo com o Leonardo nesse ponto de vista, né? As reuniões mediúnicas geralmente não são públicas, né? Reuniões de evangelização de crianças só para crianças, né? Mas a gente tem que evangelizar as crianças, mas também os pais da criança, né? Ou seja, a palestra pública, né, de divulgação, o agora que se tornou não presencial, mas por intermédio dessas lives, né, que graças a Deus com esses recursos tecnológicos se multiplicam, né? Ah, a gente tem muito retorno aqui na França sobre o trabalho que a gente faz em língua francesa, né? As pessoas que assistiram voltam a nos contactar, se juntando a grupos, participando de encontros, né? Fazendo comentários nos vídeos, dizendo que isso que eles estavam precisando ouvir, né? Ou seja, é uma coisa importante, né? E o livro também é importante, né? Mas para ler um livro já dura mais, né? A pessoa que realmente começa
talvez, né, antes de ler um livro, vai talvez olhar uma palestra, né, que dura assim meia hora, uma hora, ou talvez até menos, né, sobre determinados assuntos, né, de acordo com as tendências de hoje, né? Então eu realmente concordo, né? E o Emmanuel já tinha dito isso, né? Que a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação, né? Porque aí é que chega realmente para os corações, para as mentes do próximo. Charles, aqui no Recife, o orador Holmes Vicente foi importante para a sua formação espírita lá atrás. Foi, porque o Holmes Vicente foi meu guia espiritual encarnado, né? Foi ele que, né, nos acolheu, né, no atendimento fraterno, naquela hora que a gente tinha dificuldade, lá por volta de 1986, né? E depois, religiosamente, né, quando ele era palestrante lá, a gente acompanhava. E ele também dava palestra boa, né, preparada, né? Ele argumentava, colocava as fontes e tudo. Era um conferencista, né, naquelas atividades de palestra pública extremamente apreciado e foi os primeiros passos do espiritismo é graças a ele. Olha aí, um italiano, de família italiana e um francês, né? Se encontraram. É gaúcho, né? Ele nasceu no Rio Aham. Grande do Sul. Seu Holmes Vicente foi um grande espírita aqui em Pernambuco, grande espírita. É. Charles Kemp, aí vamos a Leão Denis ainda nesse treinamento da oratória. Charles, você falou em Divaldo. Eu não conheço, eu gosto muito de biografia, principalmente dos espíritas, né? Eu Uhum. adoro uma biografia. O que eu vou pedir para você falar agora, Charles, eu nunca vi em biografia nenhuma. Nesse treinamento de oratória, quem acompanhava o Leão Denis, a gente já viu, programa passado era Sorella, Joana d'Arc e o espírito do Ram, né? É. Então, Duran vai trazer 5 mestres espirituais, pessoal, 5 espíritos elevados, né? Então, para o Leon Denis fazer esse exame de oratória, 5 mestres da espiritualidade e o Duran coloca ali e pede para o Leon Denis fazer o seu exame. É impressionante, né, Charles Kemp? A Sorella, né, que é Joana d'Arco, né, encorajava ele, né, coragem, amigo, trabalha, você vai precisar consagrar seu tempo livre para o trabalho, pela causa, né, acostuma-se a defender e a colocar luz sobre a nossa doutrina, tudo mais, né? Quer dizer, ela avisou a ele que a missão dele era essa, né? E o Durand, né, que era o tipo de intendente lá do grupo da Rue du Cygne, né, que realmente sempre pontual, né, o assistia também, né? Sempre estava presente, né, para trabalhar na oratória, mas também na escrita, né? Porque a missão dele era fazer palestras, mas também escrever esses livros, né? Que ele escreveu, né? E realmente, né? Foi em fevereiro de 1863, né? Que tinha aquele exame, né? Um exame de oratória, né? Ele treinou dando uma palestra espírita, né, lá dentro no centro, né, junto com esses mestres espirituais, né, quer dizer, eram espíritos, né, que o espírito de Irão trouxe naquela altura. E provavelmente, né, naqueles 5 mestres espirituais tinha aqueles que depois, né, que o prepararam, né, nas vidas anteriores, né, definiram essa missão para ele nesta vida, né, confirmaram a presença dele nesse exame, entre aspas, e depois acompanharam ele, né, trabalhando, inspirando-o, né, nos temas e também durante as palestras. E depois ele fala bastante em detalhe, né, como ele ficou inspirado, né, pelos espíritos durante as palestras. Me parece que na obra Socialismo e Espiritismo, né, realmente ele sentia, né, Jerônimo de Praga e outros, né, que como vinham, né, às vezes, né, quando, né, já não era, quer dizer, a inspiração tomava mais força, né, já não era só o Leon Denis falando ali, né? Embora ele tinha preparado o material, né?
as informações, as referências, o conteúdo, né, como a gente já falou. Bom, e no dia Ele passou no exame, né, Bruno? vou perguntar a você, ele passou no exame, Charles Kemp? Passou, né? Porque depois continuou nisso, né? Não, tem algumas coisas para melhorar, né? Aquela típica resposta de espírito mentor, né? Não, tá tudo certo, você não precisa trabalhar mais, agora vai sozinho, não. Sempre os espíritos mentores nos incentivam. Não, tem alguns detalhes ainda para melhorar, né? E é assim que a gente reconhece, né? Os mentores. Isso é maravilhoso, Charles Kemp. Eu vou dizer uma coisa, é impressionante. Você vê fatos assim, Leon Denis, na sua humildade, na sua pobreza, e ter uma assistência dessa impressionante. É. Mas, E, Charles, em 17 de março de 73, ele vai proferir uma palestra que se tornou célebre, né? Na loja teosófica, então, sobre o materialismo. Mas exato. também a sua estreia foi sobre o tema patriotismo, e outra palestra também muito boa foi Apologia ao Espiritualismo, né? Isso. Mas essa palestra, o materialismo ante a ciência e a razão, o Leon Denis se detém muito na Revolução Francesa, no problema político e no problema econômico, não é? Então, É, pessoal, vocês estão vendo aí o treinamento de Leon Denis indo para a história da França, né? Então, é, trazendo a Revolução Francesa, o Leon Denis era realmente um orador profundo, né? O é. materialismo ante a razão e a ciência. Que relação terá sido essa que ele fez com a Revolução Francesa? A Revolução Francesa é realmente uma marca, né, na história da França, né? Antes, né, já tinha o século das luzes, né, século XVIII, né? Mas com o regime dos reis, né, de Luís XIV, depois Luís XVI, né, Luís XV, Luís XVI, e também aquela conivência, né, entre os reis e os religiosos, né, e o regime era realmente né, com diferentes classes e né, os privilegiados e os outros deixados por lá. Né? Era um regime autoritário, na realidade. Né? E a Revolução Francesa foi, depois da Revolução Americana, né, que aconteceu alguns anos antes, né, também, né, cujos idealizadores né, foram também os intelectuais franceses, né, que inspiraram os revolucionários americanos, né, que lá ocorreu primeiro, e na França ocorreu, então, em 1789, né, era como se chama? Liberdade, né, contra a autoridade, né, para ganhar liberté, égalité, fraternité, né. Podem ver, né, que o ideal é de liberdade, né, que faz parte das leis naturais, a igualdade, né, igualdade, justiça, né, que também faz parte dessas igualdade de chances e tudo mais, né, não igualdade das faculdades, isso é outra coisa, né, quem trabalha mais, aprende mais, realmente se torna superior em conhecimento, pelo menos, né, como resultado do seu trabalho, para aquele que fica mais preguiçoso, mais inativo, né? E a fraternidade, né, que é a fraternidade que é o mais importante na realidade desses três, né? A gente vê que esses idealizadores da Revolução estavam muito fortes, né? Então foi um grande marco na França, né? Mesmo que depois ficou oscilando os regimes, né? Inclusive em 1973, né? Foi que foi que começou mais ou menos, né, um regime democrático na França, a Terceira República, né? Depois da queda do Segundo Império, né, de Napoleão III, quando perdeu a guerra contra a Prússia e se exilou para a Inglaterra, né? Então, o resultado da Revolução Francesa só chegou mais ou menos naquela época, né? Então é por isso que era o assunto, né, essas ideias, né, que estavam servindo agora, né, para construir um sistema democrático digno desse nome, né, a Terceira República no país da França. Então, por isso que ele, claro, né, aproveitou, né, para divulgar essas ideias, né, materialismo, e ele falou também do
como você diz, do patriotismo e do espiritualismo, né? O que ele diz também, Leon Denis, é que na época não falava, diante com os maçons e tudo, abertamente de espiritismo, né? Mas ele aproveitava desses temas para trazer os conceitos, né, da filosofia espírita, das leis morais e tudo mais, né, para dar mais força para esses temas, né, trazer mais luz, mesmo que ele não fazia isso de maneira declaradamente espírita, né, que isso só começou mais tarde, né, quando na década de 1880, quando ele se desligou da maçonaria, né? Mas a ligação entre os temas dessas conferências, né, e a Revolução Francesa era evidente, né? E ele realmente aproveitava, né, desses ideais, buscando o que havia de melhor nelas, né? Deixando também de lado os abusos, né, os excessos que foram cometidos, infelizmente, pelos revolucionários no início, né, que essa fase de aprendizagem, né, para já tentar sintetizar, né, o modelo de sociedade mais ideal. Charles Kemp, veja bem, nesses treinamentos, né, o Gaston Lúcio se refere assim, treinamentos de eloquência desses guias espirituais, a diversidade de temas, Charles, é uma coisa assustadora, né? Ele falava sobre a família, Deus, a alma, mas também sobre evolucionismo, religião natural e até sobre a independência americana, né? Ô Charles, o Leon Denis também não, para a época não era surpresa, porque a independência americana foi antes e tem muito a ver com os franceses, né, Charles? É, a Revolução e os idealizadores da Revolução Americana, na realidade, foram os intelectuais franceses, né? O Lafayette, ele estava lá nos Estados Unidos, né? New Orleans, né? Aquela região, Louisiana, no sul, era uma colônia francesa na época, né? E tinha bastante intercâmbio, né? Entre esses intelectuais franceses e americanos, né? Ou seja, se inspiraram muito desses pensadores franceses, né, que também inspiraram a Revolução Francesa, que veio logo depois, né? Que essa Revolução Americana, na realidade, foi um marco, né, que depois né, fez que várias outras revoluções acontecessem, né, nos anos seguintes em vários outros países, né? Mas tinha vários problemas fundamentais, né, levantados nessas revoluções e nesses ideais, né, que era o problema político, né, os conceitos mesmos de democracia, né, de liberdade, né, de como sair de um regime autoritário e tudo mais, né, e o problema também religioso, né, que Leon Denis comenta mais tarde em detalhe no livro Cristianismo e Espiritismo, né, que a religião, e isso que pesa aqui na Europa, né, foi um sistema, né, que foi, no início teve um revelador, né, no caso da religião cristã era Jesus, né, que não veio trazer religião, ele veio trazer ensinos morais, né, e a religião, né, que tomou conta disso, né, e transformou esses preceitos morais a religião em instrumentos de dominação, é isso também que caiu em 1789. Era um assunto assim bem caro a Leon Denis, caro também aos maçons, né? Que dentro da maçonaria tinha vários anticlericalistas, né? Ninguém queria ver voltar os bispos mandando na educação, na política, nos assuntos do governo, como era o caso ainda no século XVIII e no início do século XIX, naquelas alternâncias de regimes, né? Ninguém queria mais voltar atrás, né? Então, essas perguntas fundamentais era realmente um terreno fértil, né? Que Leon Denis, então, aplicou, né, o conhecimento espírita que ele já tinha, né, para essas questões societais da época. Charles, o Leon Denis também falava sobre a religião natural, né? Aí eu queria saber de você, principalmente por você ser um francês, né? Aquele sonho que para ele era uma certeza que isso iria acontecer, não é? Aquele sonho do Jean-Jacques Rousseau, da religião natural. Charles, essa religião natural se concretiza
no Espiritismo, para você? Mas, claro, né? Porque você vê, por exemplo, Kardec, quando ele define o bem e o mal, o referencial não é a religião, o referencial é a natureza. O bem é tudo que é em harmonia com as leis naturais, né? E o mal é tudo que é o contrário, né? Que é em desarmonia com as leis naturais. Então, o referencial da ética, né, está na própria natureza, né? Aí, Rousseau ainda chamava a religião natural, né? Claro, porque Rousseau ainda era a época antes da Revolução, né? Ou seja, ele tinha que o que ele falava e escrevia tinha que tomar cuidado, né? Que os bichos ainda estavam ali, né? Mas aí, né? Ele escreveu essa, como se chama, Profissão de Fé do Vicário da Saboia, né? Onde ele vai enunciando esses diferentes princípios fundamentais, né, do que ele chamava de religião natural, né, que diz que uma vontade anima a natureza, né? O que é essa vontade? É a divindade, né? Quer dizer, o princípio fundamental da filosofia espírita, né? Ele diz também que essa vontade está ao mesmo tempo uma inteligência, né? Inteligência suprema, né? Que na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? E que tem no homem também uma alma voluntária e inteligente, né? Quer dizer, a existência do espírito, né? Nós não somos o pensamento, a personalidade não é o resultado de reações bioquímicas no cérebro, né? É o que resulta de uma alma independente do corpo, né? Que onde reside, né, a vontade e onde reside também a inteligência. Então a gente vê por esses três dogmas da religião natural que é totalmente condizente, né, com a doutrina espírita, que veio confirmá-los, né, mas que também aprofundou muito mais, né, com a ajuda dos espíritos da codificação, né, esse aspecto científico, né, de observação dos fenômenos pela mediunidade, etc., né, que inaugurou, né, que Kardec seguiu, né, depois das mesas girantes, como a gente viu, né, para codificar a doutrina espírita, né, que como eu digo sempre, né, a religião espírita, quando a gente escuta, né, o que é o espiritismo? No Brasil, sempre me diziam uma ciência, uma filosofia, uma religião. Eu dizia, mas uma religião, como assim uma religião, né? Hoje eu vou mais longe ainda. Como assim uma ciência, né? Se a gente entende como ciência também o ateísmo, o materialismo, o orgulho do cientista que pensa saber tudo, também não é uma ciência, né? Se é filosofia no sentido de filosofia negativa, materialista, também não é filosofia, né? O que Kardec fez nesse processo, e que Leon Denis sentiu perfeitamente, né? Que foi iniciado por alguns pensamentos como Rousseau, né? Nessa religião natural, é que ele pegou o melhor da ciência, né? Deixando de lado esse aspecto materialista, ateísta, pegou o melhor da religião, né? Que é a moral, deixando do lado o dogmatismo, exclusivismo, hierarquia sacerdotal e tudo mais, né? E juntou isso com a filosofia no conceito novo que é o espiritualismo. Por isso que quando o espiritismo, desculpem. Por isso que quando a gente diz que o espiritismo é uma ciência, a gente rebaixa ele. Quando diz que é uma religião, a gente também rebaixa ele. O espiritismo não pode mais se classificar nessas concepções antigas do passado. É uma coisa revolucionária, uma coisa nova, né? E isso explica por que vários pesquisadores universitários de hoje têm dificuldade para entender realmente o que é o espiritismo, né? A gente vê aquele, por exemplo, o livro de Marion Aubry e François Laplantine, né, que foi traduzido lá para o Brasil, né? A Mesa, o Livro e os Espíritos, né? Eles confundem até espiritismo com umbanda, coisa assim, né? Eu me lembro até na época que o livro apareceu, né, houve um protesto, uma resposta pelo Juvanir lá, né? Mas eles mostram, a gente vê no livro, lendo o livro, que eles não entenderam a essência do espiritismo, né? Como Kardec a explicou claramente e como Leon Denis também tinha perfeitamente entendido, né? Então, graças a Deus, né, houve esses preparatórios, né, de Rousseau com essa religião natural, de Mendes-Biran com o espiritualismo racional e tantos outros, né, dos magnetizadores também, né, agora com o Vanderlei aí, o Carlos Seta, a gente está olhando mais de perto as revistas
sobre magnetismos antigas, né? E a gente via que lá com as sonâmbulas, né? Os magnetizadores espiritualistas já conversavam com os espíritos. Muitas noções que Kardec veio firmar na codificação já estavam bastante bem esboçados no magnetismo, principalmente naquela corrente espiritualista. Então a gente vê como que as coisas realmente se evoluíram, né? E Kardec veio para completar e fechar, né? Com a ajuda dos espíritos da codificação. Charles, você citou ali o livro da Marion Aubry. Marion Aubry foi bom porque nesse aspecto também que não entenderam direito e até informações que hoje em dia estão defasadas, né? Na obra ela cita a vinda de Le Marie para o Brasil. O Carlos Sete disse que isso não aconteceu, tá comprovadamente, né? O Carlos Sete aborda isso, mas o Espiritismo, então, é a concretização do sonho de Rousseau na religião natural. Agora, eu concordo, é uma coisa muito maior e melhor, né? As ideias vêm se aperfeiçoando, né, progressivamente, né? Só que, claro, né, que com o espírito de verdade, aqueles espíritos, eles realmente deram o salto quântico, por assim dizer, né? E eu acho que o espiritismo ainda está um pouco adiantado no seu tempo, né? A gente vê a mensagem de Jesus, né, depois de 2000 anos, como ainda tem dificuldade a parte da humanidade para entendê-la, né? O espiritismo vai ser a mesma coisa, ainda vai levar um século ou dois ou mais, talvez, né, para ser melhor entendido por uma fração significativa, né, da humanidade. E a partir do momento que está entendido e colocado em prática, aí é que o mundo de regeneração daqui, né? A sociedade vai mudar, né? E aí pode ser regime de esquerda, de direita, de centro, qualquer que for o regime vai funcionar, né? Com pessoas abnegadas e altruístas, qualquer sistema funciona. Esse negócio de governo de esquerda ou de direita, a gente não é manco, né, Thiago? Querem que a gente fique manco. Hora de esquerda, hora de direita, não dá. É, A gente tem que caminhar com as duas pernas, com algo maior e melhor. Charles, é, pegar o melhor de cada um e juntar numa coisa nova, pronto. né? E é assim que a gente progride melhor. Eu sou humanista, sou liberal na economia e sou humanista. Aí a gente junta as duas coisas, né? Exatamente. Charles, Espiritualista também, né? não, isso é o principal, né, Charles? Né? É, E o Leon Denis falava tão bem sobre a religião natural e a vida começa a sorrir para Leon Denis, Charles Kemp. Graças a Deus que você narrou aqui, Charles, tanto sofrimento, pobreza, dificuldade, né? Mas parece que as viagens vão se tornar menos desgastantes, né? Então ele vai fazer um périplo pela Lombardia, Córcega, Argélia, Tunísia. Charles, eu queria citar esse livrinho aqui de Leon Denis, Tunis e a Ilha da Sardenha, né? isto. Ele narrando uma dessas viagens maravilhosas. Vocês vão conhecer o Leon Denis, amante da natureza, né? Mas Charles Kemp, e ele regressa pela Itália, né? É, Essa coisa do Leon Denis, que não era. Eu gosto muito disso, Charles, porque não era um espírita de gabinete, né? Era um é. espírita, né? Então, peregrino da vida, né, Charles Kemp? Exato, ele adorava viagens, né? Pela empresa, né, como representante comercial, né, deu a ele realmente essas oportunidades, né? Agora, a primeira região que ele visitou, viu, nessa viagem foi a Lorena, Lorena natal dele, né? E Lorena natal de Joana d'Arco, né? A primeira região que ele foi lá redescobrindo, né? E depois descobrindo também as outras, né? Normandia, Bretanha, né? Dos celtas, né? Auvergne, né, do centro da França, onde tinha também, né, aquela batalha entre Vercingetorix e Júlio César e tudo mais, né, que o inspiraram muito, né, nas obras, né, inclusive nessa pequena obra, novela de uma certa maneira que você mostrou, né, que tem uma outra que ele escreveu, né, chamada Giovanna, né,
que também foi inspirado de um caso, né, lá no norte da Itália, né? Charles, a gente vai ver agora o momento que é o fecho da nossa entrevista. Charles, não é programado, parece que todo fim do programa da gente tem um grande finale que não é programado, Charles, né? É porque encerra realmente essa passagem do treinamento oratório. No próximo programa a gente vai ver a bela viagem. Aí sim, Charles, a viagem grande, né? Ele vai até Veneza, pela viagem, a bela viagem de Leão Denis. Mas, Charles, uma coisa que me impressiona no querido Leão Denis, não é? Toda a teoria está aí, treinamento de eloquência, oratória, as obras que ele vai escrever, mas as viagens aí profissionais. Mas o fenômeno que não é o mais importante, mas mesmo assim, como fenômenos mediúnicos rechearam a carreira espírita toda de Leão Denis, né, Charles? É impressionante. A gente viu, você narrou aqui, e até ele tem um livro muito bom, Leão Denis, o Espiritismo e as energias radiantes, né? Forças radiantes. Né? É, Esse livro é muito importante. Ele conta aqui alguns fenômenos que ele viu também, mas Charles Sorella Joana d'Arc. Tá? Em 1876, ele se preparava para essa bela viagem que a gente vai ver para o mês. Não dá mais tempo hoje, vai ser um episódio inteiro, é uma viagem grande, né? Charles, existia fenômeno existe os fenômenos de aporte e de deporte, né? Deporte é quando você leva um objeto, algo de dentro do ambiente para fora. E aporte você traz de fora para dentro, né? Charles, Sorella, eu fico impressionado, porque a elevação de Joana d'Arc, ela vai dar um testemunho de sua ternura e de sua fé para Leon Denis. Ele vai receber um fenômeno de aporte, de trazimento, um ramalhete de lírios, Charles Kemp. Por favor, é um momento de uma beleza impressionante, né? E foi um pouco antes, né? 5 de setembro, dizem, né? De ele partir para essa grande viagem, né? Que essa grande viagem também fez, né? Ajudou para a abertura cultural dele, né? Para ele ver também outros povos, outras tendências, né? Ter mais, assim, escrever os livros deles de maneira mais universal na linguagem, né? Que possa atender todas essas pessoas, né? O que se verificou depois, né? As traduções dos livros dele, né? Em espanhol, em português e também em italiano, né? E Joana d'Arco realmente nem o encorajando, vendo o bom aluno, né, que estava já caminhando bem, né, nessa missão que ele tinha prometido cumprir antes de se reencarnar, né? Os espíritos eles sempre trazem, né, a partir do momento, vendo que ele já estava firme na fé dele e tudo, né? Aí é que vem os fenômenos, né, de aporte, como você falou, né? Para, vamos dizer assim, reforçar mais ainda, né, a coragem e a fé, porque tem que dizer que Denis nunca tinha uma saúde assim muito boa, não, né? Inclusive, quando ele conta dessas viagens aí, né, em termos digestivos assim, nas viagens, nem sempre foi muito fácil, né? Mas tinha que fazer essas viagens, né? E espiritualidade, inclusive Sorella, né? Joana, né? Que estava lá, trouxeram esse fenômeno realmente para mostrar, ó, estamos aqui, você tem a prova aqui, vai lá, com ânimo e tudo, aprender, recolher os dados, as informações, né? Para cumprir a missão que estava já bem engajada nos seus primeiros passos. Bom, então temos que encerrar depois de um momento como esse, né? Essa imagem linda, né? Do Denis recebendo esse presente de Sorella, um ramalhete de lírios. Meu querido Charles Kemp, você faz a prece final. Vamos fazer então, elevando novamente nossos pensamentos para Deus, nosso Pai, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas,
e para todos esses missionários que ele nos envia permanentemente, como falamos agora de Joana, mas tantos outros, Jesus, os guias espirituais de cada um de nós, que fica sempre aí perto de nós, nos ajudando nos momentos difíceis da vida, nos trazendo elementos de reflexão nas dúvidas, para que possamos usar o nosso livre-arbítrio no sentido correto. E agradecendo também por essas oportunidades que temos hoje de ver o exemplo desse grande apóstolo que era Leon Denis, mostrando, né, ainda os primeiros passos do apostolado dele, né, para que isso também possa servir de exemplo para nós, né, na certeza do amparo da espiritualidade, a partir do momento que fazemos esse esforço de trabalho, de seriedade, de elevação dos pensamentos, de colocação em prática, de trabalhar também na nossa reforma moral, para que possamos ser cada dia um pouquinho melhor do que na véspera. Muito obrigado pela oportunidade dessa comunicação hoje e que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Bom, pessoal, então fica aqui encontro marcado sobre a grande viagem de Leon Denis. Primeiro sábado do mês de junho, estaremos aqui, eu e Charles Kemp. Quero dedicar esse programa a você, minha mãe Eva. Te amo como sempre, mas que nunca. Meu querido Charles Kemp, eu não sei se os meus guias poderiam me favorecer, né? A gente podia fazer aqui agora um fenômeno ao mesmo tempo de deporte e de aporte, né? Deporte para você, aporte para mim, né? Pela tela mesmo, você me dá um bucho desse de presente, Charles, pela tela. Se conseguir pegar, não funciona. Não, Charles, olha, meu presente eu já tenho, que é a companhia de Charlie Kemp aqui todo mês já. Esse é o presente que você me deu na vida, não tem outro maior. Viu? Gratidão. Eu que agradeço pela oportunidade, Bruno. Muita paz. Paz e bem.